A caixinha funcionou, que ela estava aquela coisa, deu certo, só não regula o volume, mas está funcionando. Estamos aqui hoje, dia 22 de junho. Nós vamos estudar essa lição aqui. Essa aqui, inspiração verbal, a segunda lição. Devemos terminar hoje. E então estamos aqui, né? Os irmãos ainda estão chegando. Essa é a classe de adultos. Deve estar chegando mais irmãos. A classe de jovens é lá para dentro. Deixa eu pôr aqui para tirar essa coisa de botar aqui. Muito bem. Oramos para começar? Aleluia. Santo Deus, bendito Pai, Senhor, no nome de Jesus, aleluia. Estamos aqui, Senhor, nesta manhã, agradecido, Senhor, porque o Senhor tem nos dado o entendimento do domingo como sendo o dia do Senhor, e nós já acordamos, Senhor, com o nosso dia programado. Não temos que ficar procurando o que fazer. Obrigado, Senhor, por ter nos dado esse entendimento. Agradeço-te por cada um dos que chegaram, dos que ainda irão chegar, Senhor, aqui nesta manhã, no nome de Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Bom, nós vamos dar uma recapitulada para terminar, né? Bom, eu fiz essas declarações de fé pequenininha aqui, ó. Alguém não tem? Quer? Para colocar dentro da Bíblia? Todos já têm? Amém. Tem não? Aqui, Júlia. Essa aqui é essa mesma aqui, ó. Essa mesma declaração de fé aqui, você coloca dentro da Bíblia. Eu até interessante. Tá. Ok. Muito bem. E nós temos também aqui, irmão, tinto. Vê se tem dois aí tintando só. Nós temos também, irmãos, essa bíbliazinha aqui, essa biblioteca, ó, tá vendo? Para você entender que a Bíblia é uma biblioteca desse tamanho, com 66 livros, esperando que você leia ela todinha umas 10 vezes durante a sua vida, toda, do começo ao fim. Eu fiz ela aqui também, ó. Deixa eu mostrar aqui para os irmãos que estão de lá ver como é que ele fez. Ó. Para quem tinha começado, estamos atrasados, estávamos com um problema que, ao que parece, agora foi resolvido, né? Então, essa biblioteca, para você lembrar que a Bíblia ela tem os setores, né? Tem o Pentateuco, que é os 5 livros de Moisés, vem os livros históricos, aí vem os poéticos, Jó, Salmo, Provérbio, Profeta Maior, Profeta Menor. O Novo Testamento, ele é dividido em evangelhos, né? Evangelhos, ó, são os 4 evangelhos, um livro histórico, as cartas de Paulo, as outras cartas de Tiago, Pedro, João e Judas, e um livro de profecia que é o Apocalipse. Bom, agora nós estamos gravando. Aleluia, deixa eu ver. Estamos gravando, que beleza, estamos gravando. A nossa lição, irmão, deixa eu fechar isso aqui também, você já viu, nós estamos nesse primeiro ponto da nossa declaração de fé. Nós cremos na inspiração verbal da Bíblia. Como é que tira esse troço aqui? Deixa eu ver. Isso, deixa eu tirar ele aqui. Ver se eu tiro isso aqui. Definir posição. Eu queria era tirar ele fora. Deixa lá. Deixa isso aqui. A gente já vai apanhando, né? Inspiração verbal da Bíblia. Temos esta lição aqui então, irmão, né? Escrita pelo pastor José Tiago. Nós vimos por enquanto 2 textos da Bíblia. Um em 2 Timóteo 3,15. 2 Timóteo 3,15, que diz assim, 16, né? 3,16. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Qual é a Escritura? A Escritura, a Bíblia.
não é tudo que está escrito. E essa palavra aqui, inspirada por Deus, mas é uma palavra inteira só, que é a palavra Theos Pneustos, né, que a gente já viu aqui, ó. Theos, que vem de duas palavras. A gente mostrou semana passada, não sei se eu salvei, vê se eu salvei aqui. Vê se eu salvei aqui, peraí. Tá aqui, vai estar aqui. Estar aqui. Estar aqui, quer ver? Opa, quanto vai estar aqui, identidade, pastas nessa aqui. Obrigado, irmão Mauro. Acho que é aqui, nós fizemos duas palavras aqui. Quando diz que a escritura é inspirada por Deus, é essa aqui, ó. A palavra é essa aqui. Quando traduzir para o português o que eu tenho, Theos, que é de Deus, e a palavra espírito é a palavra pneuma. Inclusive, aqui Jesus faz um jogo de palavras aqui, irmão, em João, quando ele conversa com Nicodemos. Quando ele conversa com Nicodemos, que fala o espírito, o vento sopra aonde quer, e depois é assim, é todo aquele que é nascido do espírito. Aqui a palavra tudo no original diz aqui, irmão, ó. O vento, ó. Ninguém, o que nasce da carne, não, o vento, vai dizer aqui, ó, o vento é a palavra para espírito. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer nem para onde vai. Assim acontece com o que é nascido do espírito. Aqui poderia trazer o espírito sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem, como é que ele vai, entendeu? Fica desse jeito aí. Bom, já que nós não vamos gravar mesmo, então eu vou botar essa tela aqui. Não estou conseguindo administrar meu gravador. Infelizmente. Não consigo administrar o gravador. Vou botar para gravar ali então a câmera. Câmera. Bom. Ok. Pensei que fosse a câmera, não é? Fica aqui que eu vejo vocês. Mas então, irmão, vindo aqui para a nossa lição, a gente inventou duas palavras. Theos Pneus, é soprado por Deus. Irmão, tem várias coisas que vieram pelo sopro de Deus. E vieram à existência pelo sopro de Deus. Quando Deus moldou Adão, vocês lembram que a palavra moldou é igual o oleiro fazendo um vaso de barro. O que Deus fez para que Adão se tornasse alma vivente? Soprou nas narinas, passou a ser alma vivente. A igreja, irmãos, lá no dia do Pentecostes é parecida. A igreja estava prontinha para existir, mas ela não tinha vida. Aí no dia de Pentecostes veio o som como de o quê? De um vento. Aí a igreja nasce, irmão, no Pentecostes, viu? A igreja não nasce no Calvário, não. A igreja nasce no Pentecostes. Aí agora, irmãos, diz aqui a Bíblia, para os escritores produzirem a Bíblia, Deus fez o quê? Então são coisas que Deus traz à existência. Não são coisas que existem, são coisas que Deus traz à existência. Então assim também a palavra, e nós vimos a outra palavra que foi de Pedro 1:21, 2 de Pedro 1:21, ó, só para lembrar você, até nós já fizemos. 2 de Pedro, capítulo 1, oh Jesus. 2 de Pedro, capítulo 1, ó, você lembrar aqui, 1:21, ó, vou até tirar essas coisas aqui para você lembrar, ó, diz assim: sabendo isso, nenhuma profecia da Escritura, irmão, presta atenção, não é qualquer profecia, profecia da Escritura, não é Bíblia, tá? Eu não vou pegar, vou mostrar. Provém de particular, porque nunca jamais
Qualquer profecia foi dada por vontade humana. Aí, irmãos, veio aquele dilema. Quando surge a igreja, quando surge a igreja, o Antigo Testamento todinho já existia, irmão. Isso aqui é um livro do Novo Testamento. Quando surge a igreja, o Antigo Testamento inteiro já existe. 39 livros. Mas só existia 39 livros? Não. A Bíblia Católica tem livro de Tobias, livro de Judite, quarto Esdra, primeiro Macabeu, segundo Macabeu, um monte. E aí, quando foi se verificar, porque a Bíblia não se contradiz, não estou entendendo? A Bíblia não se contradiz. Então, quando foi se verificar se havia contradição, nesses livros encontrou contradição. No livro de Tobias tem aquele tipo que o povo acredita, que você pega uma xícara de café, bota uma borra não sei do que, aí aparece ali umas coisas escritas que você lê, que está falando que você vai adoecer, você vai zarar, feitiçaria. O livro de Macabeus diz que é bom rezar pelos mortos. Então esses livros foram tirados, ficaram 39, ok? Então, irmãos, aqui, então, quando a igreja começa, o que tem de escritura, que essa aqui é inspirada por Deus, são os livros do Antigo Testamento. Claro, Jesus não subiu ao céu hoje e amanhã já tinha evangelho escrito, ok? Os evangelhos foram escritos, né, irmãos? Os evangelhos foram escritos 50 anos, não, Jesus morreu pelo ano 30 e pouco, uns 25, 30 anos depois é que começou a aparecer livros escritos sobre Jesus. Então, durante esse tempo, irmão, a igreja usava o Antigo Testamento somente. E qual era a tarefa dos pregadores? É igual Pedro. No dia de Pentecostes, eles perguntam: o que está acontecendo, Pedro? Aí Pedro diz: o que está acontecendo é o cumprimento da profecia de Joel, não foi? Aí Pedro vai lá em Joel para explicar. Você veja que o eunuco, aquele que vai voltando de Jerusalém, Atos capítulo 6, e o Senhor manda Estevão encontrar com ele. Aí pergunta: o que você está lendo? Ele fala: estou lendo Isaías 53. Ele pergunta: você entende o que está lendo? Que é uma pergunta interessante essa aqui. Deixa eu até mostrar para você como é que é interessante essa pergunta para nós hoje, porque às vezes nem todo mundo está entendendo o que está lendo, não. Atos 6 é uma pergunta que tem que fazer. Eu quero até entrar aqui num ponto, visão de Estevão, escolha do 7, é no 5 ou no 6? No 7. Posição perseguido. Oração dos cristãos. Não é aqui, é para frente. Prisão de Estevão. Discurso de Estado. Não foi Filipe, tá certo? Estevão morreu, não sei. É Filipe em Samaria. Simão Marco, ele vem aqui. Filipe e o etíope, tá vendo? Então, irmãos, o Espírito diz: Filipe, se aproxima desta carruagem. Aí tem aquele homem que vai levando. O Espírito diz: aproxima. Filipe correu e ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Perguntou: o senhor entende o que está lendo? O senhor entende o que está lendo? Irmão, é preciso ter um método de leitura da Bíblia. Eu queria voltar aqui e ter um método, assim, alegórico, que as coisas é igual a parábola. Quando Jesus disse: se esses se calarem, até as pedras clamarão. Não diga que vocês são filhos de Abraão, porque Deus pode dessas pedras levantar. O que quer dizer a pedra? Quer dizer pedra, irmão. Pedra quer dizer pedra. Porque, irmão, se a gente lesse a Bíblia assim, essa pedra quer dizer... Não já pensou, irmão Mauro, quantas interpretações ia surgir disso?
Se a Bíblia não é o que eu estou lendo, é bem verdade, para fazer aplicação, por exemplo, dessas pedras, Deus pode levantar filho. Eu sei, não, seu filho tem que estar igual uma pedra morta na droga, sua filha assaltando banco. Deus pode levantar essa pedra, pode até falar, mas que você tem que ler a Bíblia, o que está escrito é o que está escrito. Literalmente, Jesus estava dizendo que podia fazer aquela pedra virar mente. Ué, pois ele fez o barro, entendeu? Aí, irmãos, é preciso, você entende o que lê, porque tem uma coisa que era lá do começo, lá do ano 300, lá em Alexandria, no Egito, chamava alegoria. Aí você lia, Jesus disse da pedra, essa pedra quer dizer o quê? Ah, irmão, virava pano para manga. Quer dizer, não, essa pedra, não, irmão, pedra é pedra. Quando o diabo diz, manda que essas pedras se transformem em pães, o que quer dizer essa pedra, pastor? Quer dizer pedra é pedra, pau é pau. Entendeu? A Bíblia é literal. Agora, parábola, aí já diz. Tanto que faz questão de dizer, Jesus contou uma parábola. Aí você sabe, a Bíblia inteira não é parábola. Parábola, passarinho representa Satanás, a semente representa, mas é em parábola, irmão. Não é tudo que Jesus fala, que senão virar um bicho sem pé e sem cabeça, cada um achando uma interpretação. Então, você entende o que lê? A pergunta que a gente faz hoje também. Irmão, você entende o que lê? Deixa eu te falar uma coisa. A não ser que seja Apocalipse, é um livro de imagens. Apocalipse não foi coisa literal que João estava vendo e pegando. João teve um arrebatamento. João viu imagens. E no próprio Apocalipse diz: o mar representa as nações. Você tem que entender aqui, irmão. Deixa eu até voltar que foi interessante, ó. Irmão, cada tipo de literatura tem uma interpretação, ó. Por exemplo, os evangelhos é um tipo de literatura, é sobre Jesus. Já o livro de Atos é história da igreja, história, em sequência de tempo. Os evangelhos, irmão, não são em sequência de tempo. Você lê no evangelho que no começo do ministério Jesus bateu com o chicote do povo no templo, lá no evangelho, lá no fim. Eles não têm intenção de fazer um relatório em sequência histórica. Já o livro de Atos é uma sequência, é a história da igreja, primeira viagem, segunda viagem. Aí vem aqui, irmão, as cartas de Paulo. As cartas de Paulo é teologia. Você não lê evangelho do jeito que você lê carta de Paulo. Carta de Paulo é doutrina. Aí você vê as outras cartas, a mesma coisa, você lê Apocalipse. Assim como no Antigo Testamento, veja bem. Você tem os livros poéticos, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes. Esses livros aqui, irmão, todos eles são em rima. Aqui no Brasil ele faz rima confrontando doce de leite com meleite, fazendo rima. No hebraico é diferente, mas é todo um livro de poesia escrita em rima, para ser cantado, recitado. Você não lê livro profético, você não lê um livro profético, que aliás são 16, do mesmo jeito que você lê um livro de poesia. Aí vem aqui, irmãos, ó, aí vem aqui o livro de Moisés, Pentateuco, Penta porque é 5, né? Só o Brasil é Penta. 5. Os 5 livros de Moisés, é o que vem desde Gênesis. Como é que chegou até Moisés, irmão? Já se perguntou? Moisés escreveu o livro do Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra, no primeiro dia Deus criou a luz. Como é que essa informação chegou em Moisés? Ele escreveu. Já se perguntou, irmão? Como é que Moisés ficou sabendo disso? Já? Já perguntou, irmão? Como é que Moisés ficou sabendo disso? Porque Moisés viveu, eu não sei, se a gente colocar a queda de Adão 10 mil anos, a queda, né? Porque quanto tempo Adão e Eva tiveram filhos antes de cair, ninguém sabe. Da queda para cá dá 10 mil anos. Então talvez da queda até Abraão dá 2 mil anos.
de Abraão, da queda até Moisés, 3.000 anos. Moisés está escrevendo sobre coisas que aconteceram, que ele sabe da queda de Adão para cá, há pelo menos 3.000 anos. Como é que ele sabe disso? E antes da queda de Adão, quando não existia nada, Deus estava criando pássaros, peixes, árvores. Como é que ia? Veja bem, é um tipo de literatura, é revelação, provavelmente é revelação. Aí vem aqui, irmão, ó, Deuteronômio é a Constituição, é lei, livro de lei. Aí vem aqui os livros históricos, desde Josué até no começo do cativeiro. Aí vem aqui, né, irmão, os livros proféticos, os profetas diante do cativeiro, profeta. Então, irmãos, aqui, ó, a gente tá pegando aqui para ver, ó, onde é que nós estamos vendo aqui, né? Muito bem. Não sei mais onde é que a gente estava vendo aqui. Mas acho que o caso é eu não mexer na câmera, ele continua gravando, não vou poder mostrar a ninguém, viu? É eu não mexer na câmera que ele fica aí. Muito bem, irmãos, então a gente está vendo aqui os livros, agora vem aqui os livros. Mas então começou a aparecer Lucas, por exemplo, o evangelista Lucas. Como é que ele diz que foi que ele escreveu o evangelho? Tanto o livro de Atos, irmão, como o livro de Lucas também. Atos aqui, ó, Atos 1. Olha, ele diz, Lucas fez um trabalho assim, irmão, de repórter, né? Ele diz assim, ó. Ele diz aqui: em meu livro anterior, Teófilo, tal. Então é no livro de Lucas. O livro anterior é Lucas. Quer ver? Lucas. Capítulo 1, versículo 1. Olha, como é que Lucas escreveu o evangelho dele? Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Lucas está dizendo: eu não sou o primeiro. E não tem só eu, mais um não. Tem muita gente escrevendo sobre o que Jesus disse e fez, como ele viveu e como morreu, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares. Lucas não foi testemunha ocular do batismo de Jesus por João. Lucas é convertido por Paulo, lá ano 40, por aí. Então, irmão, o que Lucas fez? Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo. Tem alguém que estava lá quando Jesus foi batizado por João? Fulano de tal, onde é que ele mora? Aí ele mora lá na Bonina. Quem é o Mauro? Eu sou Mauro. Bom dia. Eu sou o Lucas, eu estou escrevendo. O senhor ouviu falar sobre o batismo que eu vi? Você estava lá. Como é que foi? Entendeu? Um relatório. Aí irmão Lucas escreve, mas aí Marcos escreve, Mateus escreve, e a igreja vai ter. Mas irmão, como diz Lucas aqui, não foi só Mateus, Marcos, Lucas e João que escreveram o evangelho. Tinha evangelho de Tomé, evangelho de Madalena, evangelho de Pedro, evangelho de Sebastião. Tinha inúmeros. E assim como foi no Antigo Testamento, aí chega um ponto aqui, mas deixa eu mostrar para vocês aqui. Mas e aí? E quando é que começou a se entender que esses livros do Novo Testamento eram escritura igual ao Antigo? Porque o Antigo era consagrado, todos que é a palavra de Deus. E esses livros que estão correndo também é a palavra de Deus? Ou é só livro de história? Nós temos aqui, irmãos, uma indicação, deixa eu mostrar aqui para você. Aqui mesmo na de Pedro, nessa de Pedro aqui, ó. Essa de Pedro aqui, capítulo, acho que é nela, é na 3, deixa eu ver se é aqui na 3. Deixa eu ver se é aqui. Onde Pedro diz assim: Paulo, olha o que eu gosto muito de Pedro, porque Pedro diz assim: irmãos, essas coisas tenham em mente a salvação. Aí diz aqui no 15, 2 de Pedro 3,15, olha. Pedro, que é Pedro? Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Quer dizer, Jesus, por que Jesus está retardando
É porque tem algum que se for agora não se salva, está esperando esse último chegar. Como também o nosso amado irmão Paulo, Quem é esse Paulo aqui, irmão, que Pedro está falando? Paulo, apóstolo. Pedro, quando ele escreve a carta dele, lá, perto da morte, anos 62, 63, alguma coisa assim, as cartas de Paulo já tinha muitas correndo. Como é que funcionava? Uma igreja recebia as cartas de Paulo, tirando Romanos, que é enorme, 16 capítulos. As cartas de Paulo, Tessalonicenses, é 3 capítulos, entenderam? Aquela igreja fazia uma cópia e mandava para a próxima igreja. Daqui a pouco, várias igrejas tinham a cópia daquela carta de Paulo, de forma que a igreja podia conversar com outra, daquela que Paulo escreveu, etc. Então, vamos dizer aqui, o nosso amado Paulo, como a sabedoria de Deus, a sabedoria, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando desse assunto. Agora, as interessantes aqui, irmão, Pedro, suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Irmão, nós temos que ser humildes para admitir que na Bíblia tem coisa difícil de entender. Não, qualquer parte que eu abrir a Bíblia aqui, pode perguntar. Vai lá. Então, o primeiro ponto para ler a Bíblia é a humildade. O que é humildade? Está lendo e admitir o quê? Eu não estou entendendo isso que eu estou lendo. É o primeiro ponto para entender a Bíblia. Eu não estou entendendo esse versículo. Amém? Então, já que eu não entendi, então deve ser a lagartixa comendo sapo. Não, mas você não entendeu? A Bíblia não inventa. Você não inventa interpretação. Você vai procurar saber. Hoje na internet tem tanto comentário da carta de Pedro, você baixa uns 15 aí na internet, você vai procurar ler. Procura um outro irmão da igreja, que às vezes já fez um curso bíblico, já tem mais tempo, tal. Primeira coisa, você tem que entender primeiro. Aí Pedro diz que tem uns que não entendem e faz o quê, irmão? Ignorantes e estáveis, torcem. Eu não entendo a Bíblia, mas eu vou interpretar assim mesmo. Peraí. Seja humilde. Principalmente, irmão, quer ver trem complicado para mim? É Ezequiel vê tanta coisa descendo e subindo, e fogo, e carro, e olho para tudo quanto é lado e tudo. Quer dizer o quê? Calma, não é assim não. Quem vai abrindo e tocando, não para. Quer entender esse versículo? Aí você fica um mês. Você vai ficar um mês. Vai ligar para Marcelene, vai ligar para mim, vai me perguntar. Eu também não sei, vou pesquisar junto com você. Então, aí diz assim, irmão, como também o fazem com as demais escrituras. Você está vendo o que ele coloca aqui, irmão? As coisas que Paulo escreve com as demais escrituras, ele está comparando as coisas que Paulo escreve com o quê? Com as demais escrituras. Que é que significa o Antigo Testamento. Na época de Pedro, aí pelo ano 60 e pouco, já se entendia. Falando aqui de Paulo, as cartas de Paulo, aí vem até os evangelhos, já era igual ao Antigo Testamento. Aí vem a pergunta, mas tem tantos? Nós temos 27 livros do Novo Testamento, não é, irmão? Aqui, ó. Nós temos 27, irmão, É 27 livros do Novo Testamento só, irmão, aqui, Só 27, só isso aqui, ó. Você acha pouco? Aqui, só o Novo Testamento. Tinha uns 50. Então foi-se feita uma regra. Escuta, e a igreja lia todos eles. Lia carta de tudo, de Madalena, de Pedro, de tudo, a igreja lia. Nós temos que fazer aqui uma peneira. Assim como no Antigo Testamento tinham livros. E aí vão perguntar, como é que esses livros que na época do Novo Testamento, irmão,
O Antigo Testamento estava fechado já. Era 39 livros. Não tinha Macabeus, não tinha Tobias, não tinha Judite, não tinha segundo, terceiro e quarto livro, não tinha nada disso. Eram os 39 livros que existem hoje. Como é que a Bíblia Católica veio a ter todos esses livros? Porque na época da Reforma, os irmãos sabem que a causa da Reforma protestante é que a Igreja Católica era dona das almas no purgatório. Ela criou um purgatório e ela botava as almas tudo lá, era dona. Para a alma sair do purgatório, você tinha que pagar uma missa. Uma não sei quantas. Ou melhor, você pagasse 1000 missas de uma vez, uma só, dizia assim, a moedinha caiu no fundo do cofre, trim, trim, a alma sai do purgatório, não. Era assim, irmão. E eles queriam reconstruir a Catedral de São Pedro em Roma. Irmão, até hoje faz missa. Eu nunca fui católico, mas eu sei que a missa de hoje, mesmo o padre Marcelo, aquela coisa toda, a missa de hoje é pela alma de fulano, de Beltrano, de Cicrano. Aquela missa é paga. Entendeu? Quanto mais você pode pagar pela missa, mais depressa a alma vai sair do purgatório. Aí, irmão, logicamente, o que é que os protestantes disseram? Eu só aceito o que está na Bíblia. É o que nós dizemos hoje. Me mostra a Bíblia. Não tinha. O que eles fizeram? Foram lá e ressuscitaram o livro dos Macabeus, que diz que é para rezar pelas almas. Aí vem, aqui ó. Não, mas isso aí é apócrifo. A palavra apócrifo, irmão, quer dizer, você não sabe se quem diz que escreveu foi essa pessoa mesmo. Você não sabe a origem, quem escreveu, para que escreveu. Pode ser hoje. Então, irmãos, assim também aqui, né? A gente vem mostrando aqui. Aí no Novo Testamento a mesma coisa. Então resolvemos fazer uma regra, uma régua, chama cano. Quando você vai entrar, quando você vai com mala no avião para levar lá dentro, lá no embarque, só pode levar mala de um tamanho. Eles têm uma caixinha lá. A caixinha é um problema. Se a mala couber na caixinha, você leva, senão você tem que pagar. Aí tem uns que não cabem a rodinha, o sujeito lá na hora arruma uma chavinha, arranca as rodinhas para poder a mala caber. Se couber na caixinha, vai. Então, assim também fizeram uma caixinha. O livro que couber nessa caixinha, as perguntas então bem, quem foi que escreveu? Coisa mais importante, quem foi que escreveu? Segundo, escreveu para quem? Escreveu para o pastor Timóteo, escreveu para a igreja de Éfeso, escreveu, etc, etc. Existem provas de que realmente foi Paulo que escreveu isso? Então, irmãos, assim, por exemplo, vários livros, a gente sabe que existiam, que não corriam tanto igual as cartas de Paulo. Hebreus, pouca gente lia. Aí lá pelo ano 120, 130, não lembro que os apóstolos, o último a morrer foi lá pelo ano 100, foi João, né? Os escritores, Clemente, Orígenes, Irineu, cita essas cartas. Então você sabe, então realmente, essas cartas existiam. Tem todo esse trabalho. Aí ficou em 27. Ficou em 27. Inclusive, Lutero diz que Apocalipse não é não. Deixa para lá, deixa quieto. Aí ficamos nesses 27 aqui, né? A gente vem aqui, então, a gente estava. Então, só para mostrar para você que aqui diz assim, as Escrituras. As demais Escrituras. Então, no tempo de Pedro, na segunda carta de Pedro, os escritos apostólicos já eram considerados Escrituras, certo? Já se via na igreja como sendo Bíblia igual ao Antigo Testamento. Muito bom. Aí a gente vem aqui, irmão, ó. Vamos ver aqui um resumão. Ó.
Por que cremos na inspiração verbal? É a produção. O que quer dizer ortodoxa, irmão? Ortodoxo quer dizer reto. Tem ortodoxa e tem heterodoxa. Hétero é diferente. Por exemplo, quem é que põe aparelho para o dente ficar reto? Como é que ele chama? Dentista. O que faz o ortodentista? Põe seus dentes retinhos. O aparelho fica retinho. Então, irmãos, existe a oposição ortodoxa. O que é ortodoxa para nós? É aquela que vem desde o começo, sendo a posição defendida pelos apóstolos. O Novo Testamento. Por isso que o Novo Testamento é a nossa única regra de fé e prática. Aceitamos a Bíblia inteira. Mas o Novo Testamento, a nossa regra de fé e de prática, é o Novo Testamento. A gente não segue o Antigo Testamento que mulher, quando está menstruada, tem que ficar trancada num quarto, imunda, não sei o que, não diz essa coisa não. Que o homem tem que circuncidar, que não pode comer carne de porco. Não seguimos isso, seguimos o Novo Testamento. Né? Irmão, depois dos apóstolos vieram aqueles discípulos dos apóstolos. Chamados pais da igreja. Alguém que viveu com João, morreu, Papias. Esse aqui viveu com João, conheceu João. Aí vem outro que conheceu Papias, que conheceu João. Aí vem esse que conheceu, alguém que conheceu João, são os primeiros. Eles mantiveram um diálogo igual. É a doutrina reta. Ortodoxa. Então nós somos ortodoxos. Nós seguimos a coisa como veio na linhagem dos apóstolos e a interpretação deles chegou até nós, até hoje, né? Muito bem. A própria Bíblia, irmão, fala aqui, né? Que ela foi soprada por Deus. Pedro também diz, 2 Timóteo 3,6, as Escrituras. Tá, eu vou ler aqui para você, irmão, como é que diz aqui, ó. Inspiração verbal do Antigo Testamento. Eu quero que filme. Tá filmando aqui, né? Tá filmando. Agora, ó. Então, irmão, por exemplo, aqui, ó. Não sei porque tá. É alguma coisa que eu estou mexendo aqui que está desenganando. Jesus, né? Jesus disse assim, ó, lá os 2 discípulos no caminho de Emaús. São estas palavras que vos disse, estando convosco, convia que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, quer dizer, o Antigo Testamento inteiro. Convinha que cumprisse. O Antigo Testamento é um livro de predição, vai acontecer e aconteceu. Eu sou testemunha de vocês que foi Deus que falou e que se cumpriu. Pedro cita Joel. Então, o Antigo Testamento na qualidade de texto profético, né? A gente já sabe disso aqui. No Novo Testamento, queria falar do indivíduo aqui, ó. O apoio. Para entendermos a inspiração do Novo Testamento, usaremos o conceito de um conhecido e respeitado Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona. Já ouviu falar em Santo Agostinho? O católico chama de Santo Agostinho, também chama. É santo igual você e eu, não era mais nem menos, né? Quem me ajuda aqui? É porque eu tenho um comentário sobre ele aqui, irmão. Está em inglês, está nesse livro aqui, ó. Deixa eu mostrar onde é que ele está aqui, ó. Cadê? Aí eu não abri não, tem que abrir aqui. Está aqui, ó. Está nesse livro aqui, ó. E eu traduzi para vocês. Eu vou colocar, entrega um para cada um. Isso é dobro, tem 2 coisas aí. Eu vou te mostrar, irmão. Pera aí, deixa eu te mostrar. Deixa eu ver aqui onde é que está. Está aqui, ó. Aqui, ó. Essa história. Não está abrindo. Que coisa. Deixa eu ver se eu baixo uma foto. Essa história. Estou sem uma nota. Oh, meu Deus. Ei, internet. Abrir com. Vai abrir não. Word. Vai dizer que eu não estou com uma nota. Já sei onde é que eu abro uma nota aqui. Pera aí. Já sei onde é que eu abro essa uma nota aqui. Muito bem. A internet tá uma benção, viu, João?
É aviso, né? Tá mandando para cá. Aqui. Vamos ver se aqui vai. Isso é a sessão. Irmão, esse tal de Agostinho, as pessoas contam muito a história dele por causa da mãe, a Mônica. Aí pelo ano 300, abri aqui, pronto, consegui. Não dá volta em mim não. Consegui abrir aqui, ó. Vou ler aqui para você. Tem essa aqui, tem a segunda parte que diz assim, irmão, ó. Leitura das Escrituras, só aí capítulo 1. Leitura das Escrituras. Eu achei interessante, ele está nesse livrinho aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Um livro sobre, olha na primeira página disso aí que você tem, o que está escrito, quer ver? Um livro sobre a arte de ler as Escrituras. Não basta alguém estar com a Bíblia passando os olhos para garantir que você está entendendo o que lê. Lembra a pergunta de Filipe para o eunuco, qual foi? Você entende o que lê? Isso é importante, porque nem todo mundo abriu a Bíblia e tererê, está entendendo o que está lendo, não. Tem uma arte de ler. Ele diz assim, irmão, esse volume compacto, tá vendo? Esse volume compacto, eu vou te mostrar o tamanho desse volume compacto, para você ter uma ideia aqui, ó. Você tem ideia aqui, ó. Esse volume compacto, ele tem, deixa eu te mostrar aqui quantas páginas. Ele escreveu esse compacto volume aqui, ó, 201 páginas. E se não fosse compacto, sobre o que ele escreveu, irmão? 200 páginas sobre o quê? A arte de ler as Escrituras. Mas aí ele cita aqui, ó, vou ler isso aqui também. Capítulo 1. Esse Agostinho, irmão, até hoje, século 21, todo mundo que quer estudar teologia tem que ler Agostinho. Ele viveu no ano 300. Veja o tamanho disso. Lutero era dessa ordem agostiniana. É uma ordem católica, formou depois uma ordem, onde o forte deles é escrever e interpretar a Bíblia. O forte deles não é dirigir igreja, ser padre, pároco local. O forte deles é ter a biblioteca e livro de tudo quanto é coisa, são eruditos. Começou com ele. Então isso aqui, irmão. Então fala muito da Mônica, a mãe dele era Mônica. A mãe dele se tornou cristã, lá pelo ano 300 e pouco, irmão. E o Agostinho, irmão, vivia no que a gente chama hoje, não sei como é que chamava naquele tempo, na gandaia. O cara vivia na prostituição, na cachaça, na farra, a vida dele. E a mãe Mônica orando. Eu não sei, quando diz, orou anos e anos, desde a adolescência de Agostinho, que essa Mônica ora por esse filho. É muito usado o testemunho de Mônica em mães que oram. Um dia, sob o sol suave de um jardim em Milão, deixa eu tirar esse melhor esse aqui. É que eu fiz, gente. Onde é que eu estava aqui? Eu fechei daqui. Muito bem. Eu queria fazer, é esse aqui que eu queria fazer. Só. Não, isso. Na cidade de Milão. Milão fica onde? No que hoje se chama Itália. Um jovem está sentado debaixo de uma figueira. Bom, aqui é para mostrar para você o quanto que a palavra de Deus é viva e eficaz e poderosa, conforme diz em Hebreus. Como é que diz em Hebreus 4:12? Vou até te mostrar. Hebreus 4:12 diz assim, presta atenção, ó. A palavra de Deus, ó, 4:12, ó. A palavra de Deus, ela é o quê? Viva.
Mas a palavra de Deus é viva, ela é um ente vivo. Ela não é uma letra que apenas entra nos ouvidos ou pelos olhos quando lê. Ela é um ente vivo que entra como uma bactéria, como um vírus. É um ser vivo. Eu sei que tem vírus e bactéria do bem, não tem? Não tem, Marinha? Tem, pois é. Então a palavra de Deus, irmão, quando ela entra, é como um vírus que entra na pessoa. E ela vai fazendo o quê? Começa, no bom sentido, a infectar. A pessoa começa a ter pensamento diferente, começa a sentir vontade de parar com o que está fazendo e fazer outras coisas, começa a sentir umas emoções de tristeza pelo que... A palavra de Deus, ela é viva. Entenda isso, irmão. Por isso, eu te fazer Eu queria terminar a lição, se eu não terminar hoje, eu não tenho pressa. Ver se eu consigo voltar onde eu estava. Eu estava lendo um texto sobre Agostinho, depois eu volto. Irmão, evangelizar é anunciar o quê? Onde é que está a minha aqui? Eu vou pegar, eu tenho que mostrar. Enquanto eu não mexi na coisa, está filmando, ó. Enquanto eu não mexi na tela, não der tempo, vai. Evangelizar, irmãos, é anunciar o quê? O próprio nome diz, evangelizar é anunciar o quê? Por favor. A palavra de Deus, o evangelho. É uma técnica simples, irmão. Simples. Jesus sempre dizia, está escrito. E dizia o que estava escrito para a pessoa que estava ouvindo. Evangelizar, irmão, não é dizer o que nós protestantes cremos ou deixamos de crer. Evangelizar não é dizer qual é a doutrina da Igreja de Deus, a doutrina protestante. Isso não é vivo, não. Evangelizar é você citar versículo da Bíblia para a pessoa. Por quê, irmão? Qual a diferença de dizer para a doutrina protestante que eu ler um versículo da Bíblia? Essa palavra de Deus, ela é o quê? Viva. Tem gente que já esteve aqui, que saiu por aí pregando Igreja de Deus no Havaí. Igreja de Deus no Havaí. Bonito, só que é morta. Então, irmão, presta atenção. Esse negócio de Agostinho é para te mostrar o quanto que a palavra de Deus é viva. E eu quero te chamar. Por isso, irmãos, que diz assim, Paulo, Timóteo, faz um trabalho de evangelista, maneja bem o quê? A palavra. Porque, irmãos, cada situação, alguém não tem revista? Tem revista aqui ainda, alguém não tem revista? Ainda tem, ó. Todos têm, graças a Deus. Irmãos, é como remédio. O Mauro está aqui, é bom falar. Dependendo do remédio, o Mauro diz, leva um de pirona. Dependendo, eles levam um buscopão. Né, irmão? Ou então, leva um Belfarém. Correto, irmão? Cada dor é tudo analgésico. Não é diferente. Você está evangelizando. Evangelizar, irmão, eu fiz curso de venda para evangelizar. Diz que o vendedor, James é bom nisso. A venda começa na hora que o cara diz, eu não quero o seu produto. Né? E começa? Então tá. A hora que ela diz, eu não quero, eu não estou interessado na sua mercadoria, aí que começa a venda. É aí que começa. Então tá, tchau. Não, aí começou a venda. Tá, mas deixa eu só te explicar um pouco, deve ter problema para vender. A evangelização, irmão, começa quando a pessoa diz não quero Jesus. Então vai para o inferno. Tá certo, eu sei que o senhor não quer, tá PT, né? Então, irmãos, a cada situação, você tem um versículo que serve para aquela pessoa. Moça, a vez passada eu citei 3 versículos da Bíblia e o rapaz converteu. Próxima pessoa que eu vou evangelizar, eu vou citar os mesmos 3 versículos. O que vai acontecer, Estela? Nada. Por isso, irmão,
Por isso, o crente que quer obedecer a ordem do Senhor, ide por todo mundo e pregai o quê? Não é a doutrina protestante, não é a doutrina da igreja de Deus, não é história de igreja nenhuma, é o evangelho. Significa abrir a Bíblia e citar. E hoje está fácil, se você não lembra, você abre seu celular e acha lá onde está o versículo. É assim, a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Não é a sua voz, não é Mateus, não é Lucas, é Deus. E quando você cita, então, irmão, Paulo diz, maneja bem essa palavra, que ela é a sua ferramenta. É a sua ferramenta. Pedreiro tem que saber usar as ferramentas. Eu penso no caso de Daniel, que dirigia esses caminhões, tem que fazer um curso hoje, não tem, Daniel? Pegar um caminhão desses aí, irmão, igual eu do tempo que era, botava, não, você tem que manejar bem. Cada situação ou reduz, ou freia, ou puxa não sei o que, tal. A Bíblia, irmão, tem que ser, e para você manejar bem uma coisa, como é que você aprende a manejar bem uma coisa? Manejando sempre. Como é que você é do tempo da datilografia? Até hoje tem irmãos aqui, o Itanajabe, ele consegue, foi lá em casa, ele consegue digitar sem olhar no teclado. E do tempo da datilografia eu fazia isso. Eu não consigo mais, ia catando hoje. Porque maneja bem. Mas aqui então, irmãos, Agostinho, estava lá, né? Ardendo de vergonha e remorso. Cativado, está vendo aqui, outro seguinte está nesse papel, depois cativado pelo drama do seu próprio sofrimento, chora, mistura de amargura e desespero. Ninguém parece tirá-lo de sua introspecção. Irmão, eu não nasci num lar evangélico, e eu vivi num mundo de pecado onde tudo era normal, qualquer coisa, você pensar no sentido de pecado, de sexo, de droga, tudo era normal. Não tinha ninguém me dizendo, isso aí é pecado, não, mas a minha consciência doía, eu não era feliz, tudo era livre, tudo era permitido. Então Agostinho vivendo aquela gandaia toda, aí diz assim, bom, de repente, ele ouve o som de uma criança cantando, pega e lê, pega e lê. Você diz assim, olha, pega e lê, diz aqui em alemão, tolele, pega e lê, ele escuta essa criança cantando isso. Ele pega o primeiro livro que aparece na mão e abre em Romanos 13. Não em orgia e bebedeira, não em devassidão e licenciosidade, não em contenda e ciúme, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não façais provisão para a carne, para satisfazer os seus desejos. Pegou e leu. Converteu. A mãe orou tantos anos, não teve uma pessoa pregando, não teve alguém dizendo, Agostinho, larga essa vida de gandai, meu filho. Sua mãe é crente, meu filho. Sua mãe sofrendo. Pega e lê. Leu, converteu. Irmão Messias contava uma ilustração de um rapaz que estava distribuindo folheto. Aí o rapaz que deu o folheto para ele pegou o folheto e fez um cigarro. No que ele fez, ele rasgou. Não realizou, aí caiu um pedacinho no bolso dele. Quando ele chega em casa, ele pensa assim, e Jesus disse, foi só o que sobrou, e Jesus disse. Aí disse que Jesus disse o quê? Você começou a ficar o que foi que Jesus disse? E Jesus disse, só isso. Mas aqueles folhetos não é para distribuir, viu? Não é para enfeite, não. Fiz até um stand com coisinha lá para ele dar. Aí ele foi procurar saber o que foi que Jesus disse. Converteu. Irmão, um trechinho da Bíblia, Jesus disse. Então, irmão, esse Agostinho aqui, no ano 386, no seu livro Confissões, todo teólogo tem que ler Confissões de Agostinho. Revela a maneira como responde esse curioso convite para ler.
Eu não queria nem precisava ler. Não precisava ler. Pega e lê. Cantiga de criança que ele tem. Imediatamente, com as últimas palavras dessa frase, foi como se uma luz de alívio de toda ansiedade inundasse meu coração. Todas as sombras das dúvidas foram dissipadas. Naquele instante, Agostinho se converte. Ele era filósofo, irmãos, verdadeira filosofia. Mas o filósofo daquele tempo antigo era o bicho, era na orgia mesmo. Filosofia era para legitimar as orgias. No relato da sua conversão, ele passa a falar do seu amigo chamado Alípio. Cadê Alípio? O amigo Alípio pede para que ele veja o texto que está lendo. Quando Agostinho lhe mostra a passagem, Alípio, sem se restringir a decisão de Agostinho, não é mais, fica hipnotizado com a passagem. Receba a pessoa que é fraca na fé. Romanos 14:1. Ué, mas o que tem a ver isso aqui? O certo é que o Alípio leu isso aqui. Receba a pessoa que é fraca na fé e disse: o fraco sou eu quero Jesus. Irmão, depois Agostinho vem falando aqui na vida de Santo Antônio do Egito. Irmão, tem alguns personagens da história que, como eles foram escritos depois da história pelo catolicismo, santo disso, santo daquilo, mas eram homens de Deus mesmo. O Antônio do Egito, né, irmão, diz aqui, ó, Antão, Santo Antão, é Santo Antão. A igreja católica, que foi católica, conheceu pelo nome de Santo Antão. Viveu entre o ano 251, tinha ouvido as palavras, disse assim: ide, vende tudo que tem, dá aos pobres, terá os tesouros do céu, vem me segue. Ele fez desse jeito. Vendeu tudo que tinha, ficou sem nada. Aí começou com a ideia de pobreza, de homens. Até entendo, irmão, homens fazer voto de não ter nada na vida, não casar e viver só de oração, até que eu entendo. Eu não entendo é não casar e viver prostituindo. Aí não resolve, né? Muito bem. Então, bom, são incidentes, tá? Depois você vai ler aí. Mas eu te mostrar aqui, irmão, esse livro aqui que eu fiz a tradução, esse livro aqui, ó, do livro, esse livro aqui que eu mostrei, o Guia para o nome do livro é interessante, irmão, ó. Aqui, o nome do livro. Um guia para o perplexo. Pessoas que estão perplexas com a Bíblia. Deixa eu te orientar. Então ele escreve aqui no prefácio, eu coloquei para você ler, ó. Quando uma pessoa... Bom, tem gente que gosta da Bíblia. Tem gente que gosta. Ele diz aqui, ó, só para você entender. Ele resolveu escrever esse livro, mas quem é essa pessoa? Vou escrever para você um livro sobre a arte de ler a Bíblia. Mas deixa eu te contar um pouquinho da minha experiência primeiro. Muito bem. É uma destilação de material usado no ensino de vários cursos para ordenados, quer dizer, pastores, em 2 faculdades teológicas da Inglaterra, uma e outra. Muito bem. Não pretende ser uma introdução geral à crítica bíblica. Vamos ter uma coisa chamada crítica bíblica hoje, onde quer se ler a Bíblia com as mesmas regras que você lê qualquer livro antigo, de Aristóteles, de Platão, Sócrates, onde se pergunta: isso aqui é verdade, isso aqui foi ele que escreveu, isso aqui não é escrito falso em nome dele, tal, né? Existem muitos guias da crítica histórica e da teoria literária. Em vez disso, esse livro não quer tratar disso. Ele quer saber da interpretação teológica das Escrituras, é que nós estamos falando aqui. Está gravando, eu não vou mexer. Bom, a interpretação teológica das Escrituras passa pelo seguinte, deixa eu repetir para você. Primeiro, Bíblia. A interpretação é das Escrituras, nós vamos interpretar a Bíblia. A nossa teologia, ela é bíblica, ela é tirada da Bíblia. Não interessa o que Lutero, o que Calvino, o que Armínio, o que Wesley disse. Se é uma interpretação da Bíblia, eu aceito. Mas o que vale para mim é a Bíblia. Agora, o que eu extraio da Bíblia chama teologia. A teologia é como uma ferramenta. Castanha do Pará. O que você tem que fazer para comer a castanha do Pará? Pega ela e mastiga no dente, assim que você faz, não?
Você mastiga no dente, para comer, caçando parar e quebra no dente? Por exemplo, eu não sabia aqueles amassadores de alho, tem aquele buraquinho, que é para tirar o caroço da azeitona. Você bota azeitona, não tem um pininho assim? Bota azeitona na pedra, sai azeitona, o caroço fica. Você quer dizer, sai o caroço, a azeitona fica. Então, irmão, tem coisas que tem que ter a ferramenta para extrair. Por exemplo, quem está aqui, Regis, né, Regis? Aquelas grampas assim que trava, tem que ter uns alicates que abrem assim, não tem que abre assim? Se você não tiver um alicate daquele, dá trabalho, não dá? Dá trabalho. Não consegue tirar também, né? Não sei. Não, mentira. Então, irmão, a teologia é uma ferramenta. A palavra de Deus ela é como uma castanha do Pará, ou como é que chama aquilo? Pressão, hã? Muito bem. Então, a teologia é a ferramenta que você vai conseguir tirar. Às vezes a gente vê alguém pregar, fala, tudo que está na Bíblia não tirou nada para mim. Só recitou o que está escrito. Agora, irmão, o terceiro elemento para que a pessoa possa ler a Bíblia, primeiro, ele tem que saber a ferramenta. Já disse para você uma ferramenta importante. A Bíblia é literal. Onde está escrito pedra, quer dizer o quê? Pedra. Essa pedra quer dizer as pessoas de coisa. Não, a pedra quer dizer pedra. Esse trem que está no meio da rua aí. Quando fala raposa, quer falar raposa. Primeiro. Irmão, esse terceiro, irmão, é culto. A Bíblia é para ser interpretada por pessoas que adoram a Deus. Nós temos faculdades de teologia, faculdade secular de teologia, sabe tudo sobre Deus. Mas primeiro ponto é aceitar que Bíblia é palavra de Deus. Segundo, adorar Deus. Teólogo é aquele que pisa no chão da igreja. Não é aquele que vive só na biblioteca e na faculdade, não. Teólogo é aquele que o chão da igreja conhece o joelho dele. Tem que viver uma vida de culto. Só quem cultua a Deus. Irmão, por que você vai tanto na igreja? Por que você não vai na igreja? Não basta de 15 em 15 dias, não. Eu estou querendo ler a Bíblia. Para mim ler a Bíblia tem que estar vindo na igreja, senão as coisas não se abrem para mim. Entenda isso. E aí no culto, irmão, tem hoje em dia uma coisa importantíssima, que é a música, o louvor. Música, louvor, tá? Então vamos lá. Esse escritor disse que ia fazer isso. Para entender o que tentei dizer nesse livro, você entendeu o que ele escreveu 200 anos, pode ajudar o leitor a saber que a experiência de ensinar nas duas faculdades não apenas também a experiência compartilhada. Ele diz aqui o nome das pessoas, assim, isso envolve, mas como é que era a doutrina dele? Envolve orar os salmos. Mas sabe que o salmo é um livro de oração? Você recita o salmo, e como o salmo diz, ó Deus, ouve a minha voz, Senhor, atende o meu clamor. Você faz do salmo a sua oração. Você ora o salmo. Você não lê o salmo. Você ora o salmo. Orar o salmo e ouvir as leituras do Antigo e do Novo de manhã e à noite. Eu tenho período de oração antes do dia começar, todo crente tem. Eu tenho período de oração quando o dia termina, todo crente tem. E nos meus períodos de oração compreende ler a Bíblia. Período de oração significa ler uma porção da Bíblia e orar. Ler uma porção da Bíblia e orar. Por isso que quando eu falo aqui à noite, escuto de oração, que eu vou pregar, falo, irmão, deixa eu pregar primeiro, depois a gente ora. Porque a Bíblia é o combustível. Né? Muito bem. Então, irmão, vem de uma herança anglicana. Tá, os 7 ofícios do tal. Muito bem. É assim, irmão, todo saltério, em um mês de saltério, é o livro de Salmo. Ler os 146 Salmos, todo mês. Ler o livro do Salmo 12 vezes no ano.
Todo o Antigo Testamento em um ano. E o Novo Testamento 2 vezes. Irmão, Antigo Testamento uma vez por ano todinho. Uma vez por ano lê o Novo Testamento 2 vezes. E 12 vezes por ano lê o livro de Salmos. Sabe que esse homem gostava de ler Bíblia? Ele fazia, eu quero explicar para vocês. Eu estou fazendo um livro sobre ler a Bíblia. Eu quero saber como é que é a minha vida de ler Bíblia. É assim que é a minha vida de ler Bíblia, né? A leitura sistemática das Escrituras molda a vida das comunidades. Portanto, tal. Aí diz assim, irmão, como ouvir as Escrituras em oração e com atenção, ou como ler a Bíblia em oração e com atenção. Eu volto lá na humildade de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 3, aquele versículo. Eu não estou entendendo o que leio. É o primeiro passo, a humildade. Preciso entender. Eu quero ver se eu aprender esse versículo. Eu vou parar mais nele. Vou passar correndo por cima e vou parar nesse aqui. Depois que eu aprender esse, eu passo por outro, né? Embora esse irmão chama aqui de exercício espiritual. A Igreja de Deus tem um negocinho que chama exercícios espirituais. A palavra exercício, irmão, tem no livro de Hebreus, é disciplina. O que é exercício? Uma pessoa que vai à academia de 15 em 15 dias, resolve alguma coisa, Bíblia? Não. Você tem que ter um critério, ou 2 vezes por semana, ou 3, de preferência no mesmo horário. Para fazer igual remédio. Veja, esses 2 meses, de preferência no mesmo horário, naquele mesmo dia. Isso chama exercício, chama disciplina. Atletismo é disciplina. É o dia que acorda com a perna doendo, é o dia que está com gripe, é todo dia que está ali. A pessoa corre aqui na São Silvestre, uma vez por ano, no ano novo, e ele passa 365 dias treinando. Ler a Bíblia é exercício espiritual, irmão, não é uma coisa que você faz quando dá. Você não vai para. Se você tem uma necessidade de fazer academia, por questão estética ou por bem-estar, você não pode dizer, eu vou o dia que der, na hora que der. Ler a Bíblia é um exercício, irmão. Eu vou ler a Bíblia, estou com vontade. Amém, está com vontade. Ler a Bíblia é exercício. Agora eu vou para a academia todo dia, 5 horas da manhã. Eu vou ler a Bíblia todo dia, 6 horas da tarde. Todo dia, mesmo horário. Exercício. Esse chama exercício. Oração também. Oração, irmão, tem 2 tipos, né? Tem a oração da igreja, e tem a oração que Jesus disse, entra no teu quarto. Pastor, meu quarto não tem porta. Ô, irmão, tem que entender, Jesus está falando, procura um lugar tranquilo. Entra na tua porta, fecha a tua porta. Ô, pastor, meu quarto não tem porta. Não, irmão, vai para um lugar tranquilo. E tem a oração da igreja. Eu tenho que ter esses 2 tipos de respiração. Chama respiração. Tem vários tipos de inspiração. Em casa, sozinho, eu com Deus. E Jesus disse, e essa oração minha com Deus não é para eu contar para ninguém. Uma vida secreta com Deus. Sabe o que falta, às vezes, não diz, nas gerações modernas? Não se tem uma vida secreta com Deus. Toda a minha vida com Deus é só pública. É quando estou reunido. É quando tem alguém vendo. É junto com mais alguém. Uma vida secreta com Deus, inclusive as coisas que acontecem, que se fala, que Deus responde, que você pergunta, secreta. Tem que ter disciplina também. Culto tem que ter disciplina. Escola dominical tem que ter disciplina. Eu quero aprender a palavra de Deus na escola dominical. O dia que der eu vou, não resolve. Por exemplo, passamos 3 aulas sobre inspiração da Bíblia. Quem veio uma aprendeu o quê? Patrícia, nada. Vamos lá. Muito bem. Outra coisa, irmão, precisa ser lido no contexto do culto. Leitura da Bíblia no culto é um tipo de leitura que eu preciso ter. Eu leio a Bíblia sozinho, eu leio a Bíblia no culto. Essa leitura da Bíblia é muito importante. O dirigente do culto, irmão, não é chegar aqui, vou ler aqui, não, você tem que orar. A leitura do culto é importante, né?
compartilha a convicção de que o culto é a atividade básica e fundamental da Igreja de Deus. A atividade básica da igreja é fazer culto. Igreja existe para fazer culto. Tá? Escreveram um livro sobre isso aqui muito bem. Aí diz aqui, irmão, ó, assim como não há teologia sem vida moral e ascetismo, também não há teologia sem... Ascetismo, irmão, é uma vida de abstinência. Não abstinência de carne, de coca, abstinência de pecado. Eu vivo em jejum de pecado. Entendemos isso, irmão? Melhor jejum que existe, irmão. Jejum de pecado. Quer dizer o seguinte também, irmão. Eu uso óculos. Sem os óculos eu vejo bem borrado. Para eu ler a Bíblia, eu tenho que fazer o quê? Por óculos. Para ler a Bíblia existe um óculos chamado santidade. Você entende o que está lendo? Você está usando os óculos da santidade? Não. Você está entendendo o quê? Então a Bíblia ela é inspirada por Deus. Ela é sopro de Deus. Ela é revelação. Mas para eu chegar a extrair a revelação de Deus, primeiro, eu tenho que ser um cultuador. O chão da igreja tem que conhecer meu pé e meu joelho. Eu tenho que estar no culto adorando. Eu tenho que viver uma vida de santidade. Ninguém pense que vivendo uma vida desregrada, agora eu vou interpretar a Bíblia aqui para os irmãos. Mas você não está enxergando nem para você. Entendemos isso na Bíblia? Davi diz, para mim é como favo de mel. Mas os dois profetas disseram, mas quando chegou no meu estômago, era amargo que nem fel. Para que, irmão, esse irmão que lê aqui, ó, o Antigo Testamento uma vez por ano, no mesmo ano 2 vezes o Novo Testamento, e no mesmo ano 2 vezes, 12 vezes o Salmo, ele gosta disso. Alguém consegue fazer isso sem gostar? Mas para que a Bíblia seja gostosa, seja favo de mel, irmão, você tem que ler ela numa vida de culto e com os óculos da santidade. Expliquei bem isso aqui, ficou claro? Sem os óculos, a Bíblia diz, sem santidade ninguém verá, e nem a Bíblia também não vê não. Vê um monte de letra. Até outra coisa. Bem, muito bem. Eu quero deixar aí, irmão, para você ler, dei para você a coisa aí, viu? Tá bom? Então vamos ver, fechei o livro aqui, já é 12h22, eu quero só terminar a lição. Muito bem, irmão, diz aqui então, ó, terminamos a lição hoje. Tá? Está escrito, eu tinha aqui eu vou ver se eu coloco aqui, aqui meu celular. Eu tenho um texto aqui no celular. Não sei se vai carregar, a internet está um problema. Se eu postar aqui depois você vê no vídeo, quantas vezes que na Bíblia está escrito, deixa eu ver se eu já tinha abrido ela aqui. E Davi falou pelo Espírito Santo, e pelo Espírito Santo o profeta falou. Procura aqui, mas eu não consegui abrir aqui a tela do celular, estou tentando, não vou conseguir. E Davi falou pelo Espírito Santo, o Espírito Santo falou pela boca de Davi. E você lê Daniel, Samuel, Isaías, quem é que está falando? É o Espírito Santo. A Bíblia é o Espírito Santo falando com quem ouve. E eu retorno na tecla. Por isso que evangelizar não é falar o quanto que ser crente é bom também. É deixar o Espírito Santo falar com a pessoa. Como é que eu faço para o Espírito Santo falar com a pessoa? Eu leio a Bíblia para ela. Amém, irmão? Quando você lê a Bíblia, aí não é Everardo que está falando, é o Espírito Santo. Não, eu só fiz ler a Bíblia, por exemplo, foi o Espírito Santo falando. E só quem pode, não quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Espírito Santo.
Não deu certo aqui, tá? Então, irmão, viu? Espírito Santo, consegui gravar, irmão. Oh, meu Deus, consegui gravar. Não, parou? Eu consegui gravar pelo menos uma parte da lição. Vamos terminar aqui. Que coisa. Domingo que vem, vamos ver aqui, irmão. Deus permitir, vai ser essa aqui, ó. Domingo que vem, começar a estudar Deus. São três. Um só Deus, existente eternamente em três pessoas. Parte 1. Quer dizer, Deus em três pessoas, que é a Trindade, né? Porque a lição 4, ou tem ficou parado. Eu consegui pelo menos 38 minutos. A lição 4 vai ser continuação dela, quer ver? Ela dividiu aqui em 2. Um só Deus existente eternamente em três pessoas, parte 2. Se ele fez 2 lições, vamos fazer quanto? Umas 20, né? Muito bem, leia a lição em casa, procura já ir lendo. Nós agora, irmãos, o homem pode compreender Deus, o homem pode entender Deus. Aí tem outra ilustração, não sei se foi Agostinho, se foi outro, que o menino chegou e falou assim: eu quero entender Deus. As costureiras sabiam o que era dedal, não é só que era dedal? O negocinho que botava no dedo para empurrar a agulha, para não furar, ele chamava dedal. É do tamanho desses copinhos de remédio, assim, ó, de 10 ml, o dedalzinho. Aí ele falou assim: pega esse dedal, estava na beira do mar, vai lá e enche, põe o mar aqui dentro do dedal. Mas não cabe. É você querendo entender Deus. É você querendo entender Deus. Irmãos, a Bíblia diz assim: as coisas reveladas são para nós. Tudo, irmãos, que nós podemos saber de Deus é o que Ele quis se revelar na Bíblia. Na verdade, a gente lê a Bíblia para conhecer Deus, para encontrar com Deus. Ele revelou o que ele achou que a gente tinha que saber, que é mais do que a gente já dá conta. Mas acredito, irmão, que o que nós sabemos de Deus hoje, comparado com o que nós vamos passar a eternidade sem fim conhecendo e nunca vai conhecer tudo, é como um grão de areia aqui nesse terreno. Eu sou teólogo, eu sou PhD, eu tenho doutorado, eu tenho pós-doutorado em Bíblia, você conhece um grão de areia desse terreno. Amém? Mas a gente já não dá conta dele, né? A gente não dá conta dele desse grãozinho. O grãozinho que a gente pode, a gente quer conhecer. Amém? Aleluia. Vamos terminar? Não vou nem botar. Eu vou até botar, está terminando. Vou arriscar botar a câmera aqui. Vamos ver se vai parar, quer ver? Vamos ver. Não, senão trava e não salva. É a câmera que está tendo uma configuração aqui, descobri. Ela está tendo uma coisa aqui. Tudo bem? Terminamos? Aleluia. Terminamos. Oramos. Glória a Deus. Senhor amado, Deus santo e maravilhoso, nós somos agradecidos, Senhor, por esta manhã, pelas horas desta manhã, em que nós passamos aqui reunidos, aprendendo, Senhor, da Tua Palavra, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome santo. Esteja conosco, nos permita, Senhor, passar o dia de hoje no temor do Senhor, que possamos estar de volta para Te cultuar, ó Deus, para que o chão desta igreja conheça nossos pés, nossos joelhos e quem sabe as nossas lágrimas também. Assim, Senhor, agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.